Enquanto o marido estava em viagem de negócios, Lívia finalmente decidiu organizar o armário de despejo. Ela pegou um banquinho para alcançar a prateleira mais alta e foi pegar alguns potes de conserva antigos. Mas quando puxou um dos vidros, congelou ao ver o que caiu de cima. Antes de começar, nos contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Desejo a todos uma boa escuta. Tiago saiu numa noite de domingo, como de costume, sem muitas palavras. Deixou a mala junto à porta, aquela mala azul escura de rodinhas com a alça desgastada que Lívia havia dado a ele no 3º aniversário de casamento. Naquela época, ela ainda escolhia presentes com significado. Imaginava a empolgação dele. Aquela mala já tinha viajado metade do país desde então. Os cantos estavam arranhados e o zíper do bolso lateral não fechava direito há muito tempo. Tiago prometia consertar toda vez esquecia. Calçou os sapatos, endireitou a postura, bateu os bolsos por hábito celular, chaves, carteira, olhou para um ponto além de Lívia, na direção do espelho do corredor e disse: "Bom, estou indo. Volto na sexta. Talvez antes. Te ligo quando pousar." Lívia assentiu. Ele se inclinou, roçando a bochecha dela de passagem, como quem carimba um documento. Ela sentiu o cheiro da colônia dele, aquela com notas amadeiradas que comprava todo ano no Natal. Porque uma vez, há 7 anos, ele havia comentado que gostava. Desde então ela comprava. Desde então ele usava. Nunca mais perguntou. Nunca agradeceu. Apenas pegava do armário do banheiro como quem pega uma escova de dentes. A porta se fechou. A fechadura de segurança clicou. Lívia ficou no corredor ouvindo os passos dele na escada. O prédio era antigo, dos anos 50, e cada degrau ecoava com um baque oco e profundo. Depois os passos sumiram. A porta pesada do hall bateu e o silêncio se instalou. Ela ficou ali pensando que não se lembrava mais quando havia parado de esperar por ele. Não no sentido de esperar ele voltar da viagem, embora isso também, mas esperar de verdade. Esperar que ele dissesse algo carinhoso no jantar, que a abraçasse do nada sem motivo, que perguntasse como foi seu dia e realmente quisesse ouvir a resposta. Esse sentimento foi se apagando sem um momento específico, sem briga ou ressentimento. Simplesmente um dia, ela percebeu que a partida dele não mexia mais com nada dentro dela. Nem ansiedade, nem alívio. Apenas vazio, um hábito, como apagar a luz antes de dormir. Estavam juntos havia 9 anos. Se conheceram na festa de aniversário de um amigo em comum. Tiago chegou atrasado, com a jaqueta molhada porque fora pego por um temporal repentino, e passou a noite inteira contando piadas que fizeram Lívia rir até doer a barriga. Ele trabalhava numa construtora pequena, sempre visitando obras, e tinha histórias infinitas sobre clientes, sobre como um macaco prego invadiu o trailer do canteiro de obras e rasgou os projetos. Lívia trabalhava como contadora numa clínica médica local. A vida era simples, previsível, e Tiago se encaixou nela com facilidade, como se sempre tivesse estado ali. Os primeiros 3 anos foram verdadeiros. Todo verão iam para o litoral, alugando uma casinha de uma senhora mais velha que trazia manga fresca da roça toda manhã. Brigavam por bobagens. Ele nunca apertava o tubo de pasta de dente de baixo para cima. Ela demorava muito quando estavam com pressa. Faziam as pazes rápido, às vezes de formas engraçadas. Ele aparecia com uma caixa quente de pão de queijo e dizia: "Essa é minha bandeira branca." Conversavam até tarde da noite, deitados no escuro, e Lívia dormia sentindo que havia alguém de verdade ao seu lado. Depois algo começou a escapar. Sem brusquidão, sem escândalo, Tiago começou a trabalhar mais. Passou para uma construtora maior, com viagens frequentes e horários irregulares. Começou a chegar mais tarde. Começou a compartilhar menos. No começo, Lívia perguntava como tinha sido o dia, o que tinha de novo, mas as respostas dele foram encurtando. "Tudo bem, o de sempre, cansado. Depois a gente conversa." Eventualmente ela parou de perguntar. Não por raiva, apenas se acostumou. Aprenderam a existir lado a lado como 2 objetos na mesma prateleira. Não atrapalhavam um ao outro, mas também não se tocavam. À noite, Tiago ficava no sofá rolando o celular. Lívia lia ou assistia séries no tablet na cozinha. Nos fins de semana, ele ia para a garagem mexer no carro, embora o carro não parecesse precisar de tanta atenção. Às vezes jantavam juntos,
e um silêncio pairava sobre a mesa. Não pesado, não hostil. Apenas vazio, como uma sala de espera onde todos aguardam algo que ninguém consegue nomear. Uma vez, tomando café, a amiga de Lívia, Juliana, perguntou: Lívia, vocês dois estão bem? Você anda tão quieta. Sim, Lívia respondeu, surpreendendo a si mesma com a facilidade com que a palavra saiu. Exatamente como acontecia com Tiago. Na segunda-feira, Lívia tirou o dia de folga. Tinha pendências acumuladas. Precisava guardar os casacos de inverno, lavar as janelas agora que a primavera chegara e organizar o armário do banheiro onde frascos vazios de shampoo conviviam com os cheios havia meses. As pequenas coisas de que é feita a vida doméstica quando se faz sozinha. No início da tarde, chegou a vez do armário de despejo. Era minúsculo, mal cabia 5x1, sem janela, com uma lâmpada fraca que piscava havia 2 anos. Tiago chamava de território dele. Guardava ferramentas, caixas e potes de conserva caseira que a mãe dele mandava e ninguém comia. Lívia havia se acostumado a não mexer, não porque ele tivesse proibido explicitamente, mas porque toda vez que tentava ele dizia: não bagunça isso, eu tenho meu sistema aí, depois eu organizo. Então ela não bagunçava. 1 ano, 2, 5. Mas naquela segunda algo mudou. Talvez ela estivesse simplesmente farta daquela frase eterna: depois eu organizo. Talvez quisesse mesmo um recomeço limpo em tudo. Lívia abriu a porta do armário, acendeu a luz piscante e observou as prateleiras. Embaixo, ferramentas, caixa de pregos e parafusos, uma furadeira dentro de um estojo empoeirado. Na prateleira do meio, aqueles potes de 1 litro com salmoura turva, onde dava para distinguir vagamente pepinos e pimentões. Na prateleira de cima, caixas de papelão, uma cafeteira velha, e atrás delas, algo que ela nunca havia notado. Lívia foi à cozinha pegar o banquinho, subiu, esticou o braço, empurrou um pote de conserva, depois outro, depois um terceiro. Seus dedos tocaram algo plano, metálico e frio. Tentou puxar com cuidado, mas a caixa era mais pesada do que parecia. Seus dedos escorregaram. A borda de lata raspou sua palma e a caixa despencou. Bateu no chão com um estrondo oco. A tampa saltou e o conteúdo se espalhou pelo piso de taco. Fotos, papéis, um chaveiro com um ursinho de pelúcia e um pedaço colorido de papel de caderno com um desenho. Lívia desceu do banquinho e se ajoelhou no chão. Primeira foto. Tiago sem jaqueta, de camiseta cinza que ela achava que tinham jogado fora anos atrás. Ele sorria, não aquele meio sorriso educado que ela tinha se acostumado nos últimos anos, mas um sorriso largo e aberto como nas fotos antigas no litoral. Ao lado dele, uma mulher jovem de uns 30 anos, morena, rosto redondo e covinhas. Ela também sorria, com a cabeça apoiada no ombro dele. Nos braços de Tiago, uma menininha de uns 5 anos, com um gorro de Papai Noel engraçado. Ao fundo, uma árvore de Natal decorada, pisca-piscas refletindo na janela. Segunda foto. Verão. A mesma menininha agora de vestidinho e sandálias, trança se desfazendo. Tiago segurando a mão dela. Estavam num parque perto de uma fonte, os dois rindo. A menina jogava a cabeça para trás e Tiago olhava para ela com uma expressão que Lívia reconheceu imediatamente, embora nunca tivesse visto dirigida a mais ninguém. Ternura pura, sem filtro, genuína. Ela pegou o papel de caderno, um desenho infantil, uma casa torta com telhado triangular e fumaça saindo da chaminé, um sol amarelo no canto e 3 figuras. Embaixo, na letra irregular e caprichosa de criança aprendendo a formar as letras: Papai Tiago, eu te amo. Lívia ficou sentada no chão do armário por muito tempo, segurando aquele papel com as 2 mãos. A lâmpada piscou, apagou por um segundo, depois zumbiu de volta à vida. Da cozinha vinha o tic-tac constante do relógio de parede, aquele com pêndulo que a mãe de Tiago tinha dado quando se mudaram, e que Lívia sempre quis tirar, mas nunca tirou. Ela guardou o desenho com cuidado e começou a recolher o resto. Um contrato de aluguel residencial, 2 quartos, 45 metros quadrados, 3º andar. Nome do locatário: Tiago. Endereço: um bairro vizinho que Lívia reconhecia porque tinha uma ótima feira livre onde comprava tomates e manjericão fresco no verão. Prazo de 5 anos, renovado 3 vezes, a última em janeiro.
recibos de uma loja de roupas infantis, botas de inverno, tamanho infantil, mochila rosa com unicórnio, kit de aquarela, datas da semana passada e um cartão de felicitações comum, daqueles que se compra na farmácia, com um buquê pintado na capa. Dentro, letra feminina, ligeiramente cansada. Estamos te esperando em casa. Sentimos sua falta, suas meninas. Lívia guardou tudo de volta na caixa, fechou a tampa e colocou-a no chão ao lado dela. Não chorou. Esperou as lágrimas virem. Parecia que deveriam vir, que era a reação normal ao descobrir algo assim, mas em vez de lágrimas veio outra coisa. Uma clareza estranha, quase física, como se durante muito tempo tivesse olhado através de uma janela embaçada, acostumada com as formas borradas e aceitando-as como realidade. E alguém tivesse acabado de limpar o vidro com um pano. Tudo estava nítido, preciso, quase dolorosamente detalhado. Ela se levantou, levou a caixa para fora do armário, colocou-a na mesa da cozinha e passou mais uma hora ali, examinando metodicamente como fazia no trabalho ao auditar relatórios financeiros trimestrais. Cada documento, cada foto, cada recibo. O contrato de aluguel havia sido assinado 6 anos antes. 6. Lívia fez as contas. 3 anos antes das viagens frequentes começarem, o que significava que tudo havia começado ainda mais cedo. Ou seja, quando ainda conversavam à noite, quando ainda visitavam a mãe dele nos fins de semana, quando ela ainda acreditava que estavam apenas numa fase ruim, ele já alugava um apartamento no bairro vizinho. Naquela noite, Lívia ficou deitada no escuro olhando para o teto. Ao lado dela, do outro lado da cama, estava o vazio habitual das noites em que ele viajava. Antes, nessas noites, ela dormia rápido. O silêncio, ninguém roncando, ninguém se revirando. Agora o silêncio era diferente. Ela não pensava na dor. A dor estava ali, do outro lado da porta, mas ainda não tinha entrado. Lívia pensava na logística. Como aquilo funcionava na prática? 6 anos, 2 apartamentos, 2 casas, 2 mulheres, cada uma acreditando saber onde ele passava as noites. Isso não exigia apenas mentiras, exigia um sistema, uma agenda apertada, controle. Ela se lembrou de todas as viagens, pelo menos 1 ou 2 por mês, às vezes mais. Ele algum dia mostrou as passagens de avião para ela. Lívia tentou lembrar e não conseguiu. Parecia que mostrava no começo, depois parou. Depois ela parou de pedir. Lembrou-se de uma noite, 4 anos atrás, quando finalmente criou coragem e disse: Tiago, você não acha que já deveríamos pensar em ter um filho? Estou com 33 anos. O tempo está passando. Ele largou o celular, olhou sério para ela e respondeu com uma fluidez que não deixava espaço para discussão. Lívia, um filho agora. Precisamos estabilizar financeiramente primeiro. Acumular poupança. Vamos rever isso daqui a uns 2 anos. Ela concordou. Sempre concordava. Não porque fosse fraca, mas porque os argumentos dele sempre soavam razoáveis, lógicos, pensados, como um homem planejando o futuro dos dois. Agora entendia. Ele já tinha uma filha. Quando disse que era cedo demais, a menininha da foto devia ter cerca de 1 ano. Ele a segurava no colo, sorria para a câmera, comprava botas e kits de tinta para ela e depois voltava para casa, deitava ao lado de Lívia e dormia sem um único músculo do rosto se contrair. Lívia virou para o lado e puxou o lençol até o queixo. Lá fora carros passavam. No apartamento ao lado, uma TV murmurava através da parede. Uma noite comum, um apartamento comum, exceto que tudo que ela considerava comum acabara de ser revelado como um cenário cuidadosamente montado, meticulosamente mantido e convincente o suficiente para que ela o confundisse com vida real durante 9 anos. Do chaveiro, ela tirou uma chave comum de latão com topo azul de plástico. Colocou no bolso do hobby. O resto voltou para dentro da caixa. De manhã, Lívia acordou cedo, antes do despertador, antes do sol nascer. A chaleira ferveu e esfriou. Ela nunca serviu o chá. Sentou-se à mesa da cozinha de hobby, vendo o céu clarear lá fora, girando a chave de topo azul entre os dedos. Pequena, leve, completamente comum, do tipo que abre fechaduras padrão em prédios residenciais comuns. Poderia ter colocado a chave de volta, fechado o armário, esquecido, nunca ido, nunca descoberto, continuado vivendo como vivia, no silêncio habitual,
na rotina habitual, na ignorância habitual, mas algo dentro dela já havia mudado e não tinha intenção de voltar ao lugar. Vestiu-se jeans, blusa, jaqueta. Parou em frente ao espelho do corredor e não se reconheceu. Não fisicamente, o rosto era o mesmo, com as mesmas linhas finas nos cantos dos olhos, cabelo preso no mesmo coque baixo. Mas os olhos pareciam diferentes, de alguém que já tomou uma decisão, mas ainda não disse em voz alta. Chamou um Uber no celular, digitando o endereço do contrato. O motorista, um senhor mais velho com bigode grosso ouvindo rádio sertanejo, olhou pelo retrovisor e perguntou onde deveria parar. Bem na entrada principal, Lívia respondeu, embora não fizesse ideia de como era o prédio. A viagem durou cerca de 20 minutos. O bairro era familiar. Lívia já tinha ido à feira livre dali. Comprava tomates de uma senhora que sempre jogava um punhado de manjericão fresco e dizia: "Leva, filha. Tá fresquinho", mas nunca tinha passado da feira. As ruas ficavam mais estreitas, os prédios mais baixos. Prédios de tijolo à vista de 4 andares, pequenos jardins com árvores de ipê florescendo. Um bairro residencial tranquilo onde os vizinhos se conheciam de vista e as senhoras idosas sentadas nos bancos eram a vigilância do quarteirão. O carro parou. Lívia desceu e olhou o prédio. Tijolo vermelho, 4 andares, corrimãos pretos recém-pintados. No pátio interno, havia um balanço amarelo de metal, um dos assentos meio torto e uma caixa de areia ao lado. Dentro da caixa de areia, um baldinho de plástico esquecido. Na sacada do 2º andar, alguém tinha pendurado um vaso com gerânios vermelhos vivos, contrastando com o tijolo. Lívia entrou no prédio. Cheirava a frango assado e algo floral. Alguém havia deixado uma violeta envasada no parapeito da escada entre os andares. A escadaria estava limpa. No quadro de avisos, uma convocação para a reunião de condôminos e um anúncio de encanador da região. 3º andar, porta da esquerda. Lívia parou. Olhou para a campainha branca. Ao lado, um capacho escrito "Bem-vindo". Pensou que provavelmente não era a melhor forma de fazer aquilo. Aparecer sem avisar, sem plano, sem discurso ensaiado. Nem sabia o que ia dizer. "Oi, sou a esposa do seu homem. Desculpa, mas preciso saber." Soava ridículo, como novela ruim. Tocou a campainha. Passos leves e rápidos se aproximaram do outro lado. A fechadura clicou. A porta abriu. Na soleira estava a mulher das fotos. De perto, parecia ao mesmo tempo mais jovem e mais velha do que nas imagens. Rosto sem maquiagem, pele ligeiramente pálida, olheiras de quem não dorme bem há muito tempo, mas já parou de notar. Cardigã verde escuro puído nos cotovelos, cabelo preso num coque bagunçado que escorregava para o lado. Olhou para Lívia por um segundo. 2, 3. Havia algo nos olhos dela. Não medo, não raiva. Reconhecimento. Como se estivesse esperando essa visita, não necessariamente hoje, não necessariamente de Lívia, mas esperando que um dia alguém aparecesse e tornasse tudo real. "Você é a esposa dele", disse. Não havia ponto de interrogação na voz. "Sim", respondeu Lívia. "Entra." No fundo do corredor, uma TV tocava desenho animado pelos vozes bobas. A mulher deu um passo para trás. "Entra." O corredor era estreito, cheio de sapatinhos infantis empilhados no capacho e um guarda-chuva rosa no canto. No cabideiro pendiam casacos, um de adulto, 2 infantis, um de outono, um de inverno. Na mesinha da entrada, creme para as mãos, uma escova com emaranhado de cabelo, um desenho colado na parede, um cachorro azul com 6 pernas chamado Bidu. "Luísa está no quarto", disse a mulher, apontando para a porta fechada de onde vinham os sons de desenho. "Já volto." Levou Lívia até a cozinha. Era minúscula, no máximo 6 metros quadrados. Mesa encostada na janela, 2 banquinhos no parapeito, vaso de petúnias murchas e um copinho de plástico com resto de chocolate quente na geladeira. Ímãs de souvenir e 3 desenhos presos por um prendedor de joaninha. Num deles Lívia reconheceu o mesmo estilo. Casa torta, sol, 3 figuras. "Quer café?" perguntou a mulher automaticamente, como se pergunta a qualquer visita. "Não, obrigada." Sentaram-se uma de frente para a outra. A mulher colocou as mãos sobre a mesa. Os dedos tremiam ligeiramente e ela as pressionou contra a madeira para forçá-las a ficar quietas. "Meu nome é Carla", disse.
embora você provavelmente já saiba. Não, respondeu Lívia. Eu não sabia de nada até ontem. Não sabia de nada. Carla assentiu. Respirou fundo e olhou pela janela para o pátio. Embaixo, no pavimento, algumas crianças chutavam uma bola. As vozes e risadas subiam. Tenho 32 anos, começou. Sua voz era firme, sem drama, como quem conta uma história não pela primeira vez, mesmo que antes só tivesse contado para si mesma. Luísa tem 5. Faz 6 no outono. Fez uma pausa. Conheci o Tiago há 7 anos. Eu trabalhava como gerente de contas numa distribuidora de materiais de construção. Ele apareceu representando uma empreiteira, negociando orçamentos. Charmoso, descontraído, com aquele sorriso. Sabe quando alguém sorri e você sente que está sorrindo só para você? Lívia sabia. Era exatamente assim que ele tinha sorrido para ela 9 anos atrás, na festa de aniversário, com a jaqueta molhada. Ele disse que era casado desde o começo, continuou Carla. Não escondeu, mas disse que o casamento estava acabado havia muito tempo, que moravam juntos só por causa do apartamento, que separar era complicado, problema de bens em conjunto, dívidas. Não queria entrar em detalhes, mas vivia dizendo: estou resolvendo em 1 mês, em 6 meses, depois das festas, depois de pagar os cartões de crédito, sempre tinha um prazo específico, e o prazo sempre era adiado. Esfregou a ponte do nariz. Eu esperei. No começo acreditei. Depois simplesmente me acostumei a acreditar. São duas coisas diferentes, se você entende o que eu quero dizer. Quando engravidou, ele disse que isso aceleraria tudo, que agora tinha um motivo real e ia conversar com a esposa logo depois das festas. Luísa nasceu, as festas passaram, e ele continuou aparecendo 2 vezes por semana. Dormia lá, saía de manhã, ou vinha nos fins de semana. Dizia que a esposa estava acostumada, que viviam como colegas de quarto, que ela nem percebia. Lívia ouvia sentindo uma estranha divisão na cabeça. Eram palavras sobre ela, sobre sua vida, sobre como ela não percebia. Carla descrevia o outro lado da parede, e deste lado estava Lívia, totalmente convencida de que estavam apenas numa fase difícil. Eu fui burra, disse Carla sem autopiedade. É que por muito tempo não quis admitir, porque admitir significava ficar sozinha com uma filha, e ficar sozinha assusta, especialmente quando ele entrava pela porta e Luísa corria, abraçava e gritava: papai, e você pensa, tudo bem, que seja assim, isso é melhor do que nada. Lívia não interrompeu. Olhou para Carla e pensou: nós duas fomos burras, nós duas acreditamos nele, nós duas esperamos, só que ele contou para cada uma a própria versão da mesma mentira. Para Lívia, que estava tudo bem. Tinham apenas se distanciado um pouco, como casais fazem. Para Carla, que o casamento dele estava morto e ele ia resolver a papelada a qualquer dia. Do outro quarto, a menininha riu alto, uma risada borbulhante, do jeito que só crianças pequenas sabem rir com o corpo inteiro. Carla olhou na direção do som e por um segundo seu rosto se transformou. Ficou suave, aberto, depois virou-se de novo para Lívia. 3 dias atrás, encontrei um papel no bolso da jaqueta dele. Ele deixou o casaco aqui. Era um número de telefone e nome de mulher. Não o seu. Levantou-se, foi até o quarto e voltou com uma pasta azul comum com elástico. Ele guardava isso aqui. Dizia que não tinha espaço na casa dele, que eram documentos de trabalho. Eu nunca fuçava, mas depois que achei aquele número olhei. Colocou a pasta na mesa, entre o copinho sujo e o saleiro. Olha, Lívia abriu a pasta. Suas mãos não tremiam. Surpreendeu a si mesma. Em algum canto da mente notou: nossa, minhas mãos estão perfeitamente firmes. Como se o corpo já soubesse o que viria e tivesse se preparado para o impacto. Primeiro, extratos bancários impressos, colunas de números, datas, contas, pequenas quantias regulares. 2 ou 3 vezes por mês durante 1 ano e meio, o dinheiro estava sendo transferido da conta conjunta dela e de Tiago, aquela onde caía o salário dele, e Lívia transferia sua parte para pagar hipoteca, contas e supermercado para uma conta no nome de Carla. Lívia olhou para cima. Carla balançou a cabeça. Eu achava que era dinheiro dele. Ele dizia que eram bicos, bônus. Nunca verifiquei a conta de origem. Segundo, uma cadeia de e-mails impressa.
Tiago e um cara chamado Ricardo. Pelo contexto, Ricardo trabalhava com venda de carros ou seguros. Tiago perguntava se havia forma de vender um carro registrado no nome da esposa sem ela saber ou precisar da assinatura. Ricardo respondeu com cautela. Dá, mas você precisa de procuração ou transferir o documento com ela presente. Tiago fez perguntas de acompanhamento, procurando brechas. Lívia pensou no carro delas, um sedã cinza que tinha comprado com o próprio dinheiro 2 anos antes, mantendo no nome dela por causa do seguro. Tiago dirigia mais que ela. Ela nunca se importou. E terceiro, um pedaço rasgado de papel de caderno coberto com letra familiar, miúda, com inclinação para a esquerda. Tiago sempre escrevia com inclinação para a esquerda e Lívia achava isso charmoso. No papel estava escrito um número, um valor exato em reais, o mesmo valor que Lívia havia recebido 3 meses antes da venda da chácara antiga da vovó Cecília no interior, um terreno com uma casa velha e alguns pés de manga, tudo o que restara da avó que a criou depois que a mãe morreu. Lívia hesitara em vender, mas finalmente vendeu porque o IPTU estava se acumulando e ninguém cuidava. Depositou na poupança pessoal. Não contou o valor exato para ninguém exceto Tiago. Ele perguntou casualmente no jantar. Então, quanto a chácara rendeu afinal? Ela contou. Ele assentiu, disse, que bom, e voltou para o celular. Agora aquele valor exato estava escrito no papel, junto com a data do depósito e um grande ponto de interrogação traçado 2 vezes. Ele sabia e calculava como colocar as mãos no dinheiro. Lívia deslizou o papel de volta e fechou a pasta. A cozinha ficou em silêncio. No outro quarto os desenhos acabaram e Luísa chamou. Mamãe, coloca outro. Só 1 minutinho, filha, respondeu Carla. A voz vacilou um pouco na última sílaba. Virou-se para Lívia. Me dá 1 segundo. Lívia assentiu. Carla saiu do cômodo. Do corredor veio o murmúrio doméstico baixo de conversa. Mamãe, o papai vem hoje? Depois Luísa mostrando um desenho. Carla voltou e sentou-se novamente. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Posso fazer cópias disso? Perguntou Lívia, apontando para a pasta. Leva tudo, respondeu Carla. Eu não preciso mais. Lívia se levantou, pegou a pasta e ficou parada junto à mesa, sem saber o que dizer. Toda palavra parecia grande ou pequena demais para o que havia entre elas. Carla, disse finalmente, eu não sabia de nada, nem de você, nem de Luísa, nem deste apartamento, nada. Eu sei, respondeu Carla. Agora eu sei. Lívia saiu do prédio e o sol da tarde bateu em seus olhos. Apertou os olhos, parada nos degraus de concreto. No pátio, as crianças ainda chutavam a bola. Uma mulher no banco descascava amendoim. Um gato malhado atravessou a calçada e sumiu num arbusto. O mundo estava exatamente igual, calmo, comum, completamente indiferente ao que acabara de se estilhaçar dentro de um pequeno apartamento no 3º andar. Lívia apertou a pasta contra o peito e saiu para a rua chamar um táxi. No bolso da jaqueta estava a chave de topo azul. Não precisava mais dela, mas ainda não jogou fora. Ainda não. O táxi a deixou em casa. Lívia subiu as escadas com a pasta debaixo do braço como se carregasse algo totalmente banal, uma pasta de trabalho, uma sacola de compras. A vizinha do 2º andar, Dona Neuza, lutava com a fechadura. Viu Lívia e cumprimentou com a cabeça. Boa tarde, Lívia. Você está um pouco pálida hoje. Não dormi bem, respondeu Lívia e sorriu. O sorriso foi genuíno, o que pareceu estranho. Dentro de casa tirou a jaqueta, pendurou no cabide, foi até a cozinha e colocou a chaleira no fogo. Enquanto a água esquentava, pegou um bloco de anotações comum da gaveta, o mesmo que usava para a lista de supermercado, e sentou à mesa. Abriu numa página em branco, escreveu "a fazer" no topo e sublinhou. A chaleira apitou. Serviu o chá, tomou um gole, queimou a língua e colocou a caneca na mesa. Puxou os extratos bancários da pasta e espalhou à frente. Depois pegou o celular. Primeiro, o banco. Ligou para o atendimento, passou pelas perguntas de segurança e pediu o setor de contas. Sua voz estava calma, profissional. Explicou que precisava transferir todo o saldo da conta conjunta para sua poupança pessoal. O atendente confirmou o saldo. Lívia autorizou a transferência até o último centavo. A transação processou em 3 minutos. Em seguida,
O cartão de débito de Tiago vinculado à conta conjunta. Pediu o bloqueio. O atendente perguntou o motivo. Suspeita de uso não autorizado. Nem era mentira. Cartão bloqueado. Depois mudou a senha do aplicativo do banco. Escreveu a nova senha no bloco, arrancou a folha e guardou na carteira. Fez um cheque ao lado do primeiro item. Em seguida, o advogado. Juliana, a amiga que havia perguntado se estava tudo bem, tinha dado o contato. Juliana tinha se divorciado 2 anos antes e passado por todo o processo. Guardara o número de um advogado que, nas palavras dela, não chora com você, só resolve. Lívia ligou. Ele atendeu no terceiro toque. Dr. Mendes, boa tarde. Meu nome é Lívia. Sem rodeios, expôs a situação. Marido levando vida dupla. Segunda família, uma filha. Tinha provas documentais. Transferências da conta conjunta, cadeia de e-mails sobre vender o carro dela, anotações rastreando a herança pessoal. Precisava proteger os bens e entrar com o divórcio. Dr. Mendes ouviu sem interromper. Depois falou. Primeiro, vamos pedir tutela de urgência sobre todos os bens do casal para ele não conseguir liquidar nada sem seu consentimento. O carro, se estiver no seu nome, é seu, mas vamos bloquear por segurança. Segundo, documentar todas as transferências da conta conjunta. Puxar extratos dos últimos 2 anos, preferencialmente 3. Terceiro, o apartamento. Se foi comprado antes do casamento com recursos próprios, está fora da partilha, mas preciso da documentação completa. Quarto, não avise ele. Enquanto ele não souber que você sabe, você tem a vantagem. Use. Lívia anotou tudo no bloco com sua letra caprichada, ponto por ponto. Quando pode vir ao escritório? Amanhã de manhã, às 9. Ele desligou. Segundo check. Na manhã seguinte, Lívia foi ao fórum com o advogado. As filas estavam curtas, era terça-feira. As salas de espera estavam cheias principalmente de aposentados com envelopes e um casal jovem com carrinho de bebê. Lívia pegou senha, esperou ser chamada e protocolou os documentos conforme orientação do advogado. A atendente, uma moça com unhas acrílicas longas que dificultavam a digitação, revisou os formulários. Isso bloqueia todas as contas conjuntas e impede transferência do veículo, confirmou. Sim, disse Lívia. Levou menos de 1 hora. Lívia pegou as cópias carimbadas e guardou na pasta azul que trouxera de Carla. Agora era dela. Em seguida, os documentos do carro. Estavam na última gaveta da cômoda do quarto, embaixo de uma pilha de cobertores de inverno. Tiago nunca mexia neles. Achava que controle de papelada era tarefa dela e presumia que Lívia também não checava. Certidão de registro CRLV, nota fiscal, apólice de seguro. Lívia revisou cada um, colocou em plástico e guardou na pasta. Depois parou, tirou de novo e tirou cópias na impressora de casa, aquela que Tiago comprou 2 anos antes para trabalho, mas só ela usava. No final da tarde, tudo estava pronto. Lívia sentou à mesa da cozinha. À frente, a pasta pesada organizada por seções, o bloco com os cheques, a caneca de chá frio. Lá fora escurecia. No apartamento do outro lado da rua, uma luz acendeu e Lívia viu a silhueta de uma mulher arrumando a mesa, colocando pratos, trazendo uma panela do fogão. Uma noite comum para outra pessoa. Pegou o celular e ligou para a irmã. Raquel era 4 anos mais velha. Morava na periferia e trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola. Era casada com Eric, um homem quieto e confiável que consertava tudo que quebrava e nunca levantava a voz. Tinham 2 meninos, um Golden Retriever e uma grande horta onde Raquel passava os verões. Conversavam por telefone 1 vez por semana, geralmente aos domingos. As conversas eram sempre rotineiras. Como vai? Saúde? Alguma novidade com a mamãe? Raquel, pode vir aqui? Disse Lívia. Houve uma pausa do outro lado. Raquel nunca tinha ouvido a irmã caçula usar aquele tom. Não assustado, não choroso, mas vibrando como uma corda de violão esticada até o limite. Estou indo, disse Raquel, sem fazer perguntas. Chegou 1 hora depois. Eric dirigiu e ficou no carro. Não subiu. Entendeu sem que precisassem dizer que não era momento para companhia. Raquel entrou no apartamento, tirou o casaco e olhou para a irmã. Lívia estava parada no corredor, rosto calmo, mãos soltas ao lado do corpo.
Sobre a mesa da cozinha, a pasta, o bloco, a caixa de metal. Você já decidiu tudo, não é? Disse Raquel. Sim, respondeu Lívia. Só precisava que você soubesse. Foram para a cozinha. Lívia colocou tudo à frente da irmã. Das fotos aos extratos bancários, explicou brevemente, pulando detalhes desnecessários. A caixa, Carla, Luísa, as transferências, o cara tentando vender o carro, o dinheiro da chácara da vovó. Raquel ouviu em silêncio. O único sinal foram os dedos apertando a borda da mesa, os nós brancos. 6 anos, disse Raquel finalmente. 6 anos disso? Sim. Já protocolou os papéis? Ainda não. Primeiro os bens, depois o divórcio. O advogado disse que não tem pressa para citar ele até tudo estar totalmente bloqueado. Raquel assentiu, olhando longamente para a irmã, como quem olha para alguém que achava conhecer, mas está encontrando pela primeira vez. Lívia disse baixinho, se precisar chorar, chora. Está tudo bem. Depois, respondeu Lívia. Agora preciso da cabeça limpa. Quando isso acabar, eu choro. Raquel ficou até às 10. Tomaram chá e conversaram sobre coisas práticas. Onde esconder os documentos, como agir quando Tiago voltasse. Raquel ofereceu que Lívia fosse ficar na casa dela um tempo. Lívia recusou. Não, ficaria ali. Aquele era o apartamento dela, e não ia sair. Quando Raquel saiu, Lívia andou pelos cômodos. Parou no quarto, olhando a cama grande com 2 travesseiros e a colcha que tinha escolhido durante semanas num catálogo 3 anos antes. Queria que ficasse bonito, como revista. Parou na sala onde a foto de casamento estava na estante. Ela de branco, ele de terno, os dois sorrindo. Não tirou a foto. Ainda não. Olhou para o armário de despejo e acendeu a lâmpada piscante. A caixa de metal estava de volta no lugar, escondida atrás dos potes de conserva, como se nada tivesse acontecido. Lívia apagou a luz e fechou a porta. Depois sentou à mesa da cozinha, virou para uma página nova no bloco e escreveu. Sexta ele volta. Esteja pronta. Na quinta, foi trabalhar como sempre. Dia normal na clínica. Planilhas, lançamentos, ligações. Os colegas não perceberam nada. Lívia tomou café na copa, riu de uma piada da Natalie na recepção e assinou uma nota fiscal de material de escritório. Tudo exatamente igual, exceto que bem no fundo da bolsa, num bolso com zíper, havia um pendrive com scans de todos os documentos feitos no dia anterior, só por garantia. Na sexta de manhã, Lívia tirou a caixa de metal do armário. Mecanicamente limpou a poeira com um pano microfibras, depois colocou exatamente no centro da mesa da cozinha, entre o saleiro e o porta-guardanapos. Ao lado, a pasta azul. Depois arrumou a cozinha. Lavou a louça, limpou o fogão, pendurou panos limpos, serviu uma xícara de chá e esperou. Tiago chegou no final da tarde. Ela ouviu a porta pesada do hall bater. Depois os passos pesados, lentos e cansados na escada. A chave girou na fechadura. Ele entrou exatamente como havia entrado centenas de vezes antes. Mala largada no canto. Jaqueta jogada no cabide. Sapatos chutados sem desamarrar os cadarços. Lívia, cheguei, gritou do corredor. Tem alguma coisa para comer? Entrou na cozinha. Abriu a geladeira. Pegou a jarra de água. Serviu um copo. Tomou um gole. Virou-se para a mesa e congelou. O copo parou no meio do caminho até a boca. A caixa de metal estava aberta à frente dele. As fotos espalhadas como um baralho. Ao lado, a pasta azul grossa de páginas impressas. E Lívia sentada do outro lado, mãos cruzadas calmamente no colo. Por alguns segundos ele apenas olhou. Depois, bem devagar, baixou o copo na borda da mesa. A água derramou pela borda e pingou na madeira. Ele nem percebeu. Lívia falou primeiro. Senta. Ele sentou. Não na cadeira habitual junto à parede, mas no banquinho mais próximo, aquele que balançava um pouco no piso irregular. Sentou e ficou olhando a caixa com a expressão de quem vê um objeto que desafia as leis da física, como se a realidade tivesse rachado e o que deveria permanecer enterrado tivesse saído. Lívia não teve pressa. Pegou a primeira foto, a de Natal, onde ele sorria ao lado de Carla segurando Luísa, e deslizou pela mesa. Ele olhou, depois desviou rapidamente o olhar. Segunda foto. Verão, o parque. Luísa de sandálias. Colocou ao lado da primeira. O desenho infantil. Papai Tiago, eu te amo. Colocou
o contrato de aluguel, colocou, recibos de botas infantis e kit de tinta, colocou, o cartão. Estamos te esperando em casa. Sentimos sua falta, suas meninas. Colocou, os extratos bancários. 1 ano e meio de transferências. 2 ou 3 vezes por mês direto da conta conjunta. Colocou. A cadeia de e-mails com Ricardo sobre falsificar assinatura para vender o carro dela. Colocou. E finalmente o pedaço de papel com o valor exato da chácara da vovó Cecília e os grandes pontos de interrogação. Colocou. A mesa entre eles estava coberta de papéis, um jogo completo revelado. Lívia ficou perfeitamente imóvel e esperou. Tiago ficou em silêncio por muito tempo, talvez 1 minuto, mas o minuto se esticou como borracha. No silêncio dava para ouvir o tic-tac do relógio de pêndulo e, através da parede, a voz distante de um locutor de jornal na TV do vizinho. Depois ele falou. A voz rouca, como se algo estivesse preso na garganta. Lívia, você está entendendo tudo errado. É uma situação complicada. Não é o que você está pensando. Ela não interrompeu. Simplesmente tirou da pasta o extrato do mês anterior, com 3 transferências marcadas com marca-texto amarelo fluorescente e empurrou na direção dele. Escuta. Ele se inclinou para a frente, cotovelos na mesa. Eu posso explicar tudo. Não é o que parece. É uma história completamente diferente. Lívia permaneceu em silêncio. Pegou a impressão do e-mail sobre vender o carro e bateu com o dedo indicador. Foi aí que a chave virou. Num segundo ele estava implorando. No outro os olhos endureceram. O maxilar travou. Você fuçou nas minhas coisas. Eu te disse para não mexer naquele armário. Aquilo é meu. Meu espaço. Você não tinha direito. Lívia esperou ele terminar. Ele perdeu o fôlego rápido. A raiva era oca porque as provas estavam ali na mesa e os dois sabiam que a indignação dele era absurda. Era como um homem gritando, eu não fiz nada, enquanto está parado sobre um vaso quebrado com um martelo na mão. Os ombros dele caíram. Baixou a cabeça, enterrou o rosto nas mãos e começou a falar num murmúrio abafado. Eu me perdi, Lívia. Eu não queria que fosse assim. Eu amo vocês duas. Simplesmente aconteceu. Eu não planejei. Luísa, ela é uma menininha. Eu não podia abandonar uma menininha. Você entende? Todo santo dia eu pensava em como consertar. Todo dia adiava porque não sabia como. Só me dá um tempo. Eu explico tudo. Vamos sentar e conversar. Lívia ouviu. Esperou sentir algo. Pena, talvez. Ou pelo menos aquela suavidade familiar, aquela cedência interna que a fizera ceder durante 9 anos. A vontade de dizer, tudo bem, talvez a gente consiga resolver. Mas por dentro ela estava completamente quieta, como uma sala esvaziada de todos os móveis. Oca ecoando, cada som batendo limpo nas paredes. Você não estava construindo um casamento, disse Lívia. Era a primeira vez na noite toda que falava de si mesma, a voz firme, sem tremor, sem gritos. Você estava construindo uma saída de emergência. Estava desviando dinheiro. Estava tentando vender meu carro. Rastreava minha herança. Isso não é se perder. Isso é estratégia de fuga. Tiago baixou as mãos e olhou para ela. E ela viu que, pela primeira vez na noite, ele realmente a via, não como esposa, não como alguém para gerenciar ou acalmar, mas como uma pessoa que sabia exatamente quem ele era e que nunca mais seria enganada. Ele não teve resposta. Lívia se levantou. Recolheu os documentos da mesa com cuidado, empilhando na mesma ordem em que havia colocado e guardou de volta na pasta azul. As fotos voltaram para a caixa de lata. Fechou a tampa com um clique. Vou entrar com o divórcio na semana que vem, disse. O apartamento é meu. Comprei antes de casarmos. O carro é meu. O documento está no meu nome. A conta conjunta está zerada no momento. Se quiser discutir os detalhes, pode ligar para o Dr. Mendes. Aqui está o número. Colocou o cartão de visitas do advogado na mesa e saiu da cozinha. Tiago ficou sozinho à mesa, olhando o espaço vazio onde sua vida dupla meticulosamente construída acabara de ser desmontada. O copo de água ainda estava na borda da mesa, a poça havia se expandido e pingava lentamente no chão. Legalmente, o processo todo levou 4 meses. No começo, Tiago estava convencido de que conseguiria arrastar. Protelar era o superpoder dele, aperfeiçoado ao longo de 6 anos vivendo vida dupla. Contratou um advogado barato, indicado por um amigo,
e o cara imediatamente começou a entrar com petições para adiar audiências, pedir prorrogações, exigir avaliações de bens táticas padrão, esgotar a outra parte, drenar a energia, esperar que desistisse e fizesse acordo. Mas Lívia não desistiu e não fez acordo. Na primeira sessão de mediação, veio à tona a realidade que Tiago não esperava. A conta conjunta que ele contava vazia. Os recursos haviam sido transferidos legalmente pela cotitular. Cartão de débito bloqueado. Medida cautelar sobre o carro, o apartamento e qualquer bem que pudesse ser remotamente considerado do casal. E o lado de Lívia trouxe uma montanha de papel. Extratos mostrando as transferências para Carla, os e-mails com Ricardo, as anotações rastreando a herança. Dr. Mendes operou com a precisão fria de um cirurgião. Na segunda audiência, entregou ao juiz 18 meses de extratos bancários, provando que Tiago havia drenado sistematicamente bens do casal pelas costas da esposa. O advogado de Tiago tentou argumentar que eram despesas domésticas rotineiras, mas os valores, a frequência e o nome da conta destinatária falavam por si. A juíza, uma mulher na casa dos 50 com olhos cansados e óculos de leitura na ponta do nariz, olhou para Tiago por cima das lentes e não disse nada, mas o jeito como bateu com força a pilha de papéis na mesa deixou claro. Ela entendia exatamente que tipo de homem estava sentado em seu tribunal. O carro Tiago não conseguiu. Documento no nome de Lívia, datado antes do casamento. A pólice paga exclusivamente com conta pessoal dela. Dr. Mendes trouxe tudo. Tiago tentou alegar que tinha investido muito suor na manutenção do veículo, mas não conseguiu apresentar um único recibo de troca de óleo ou pneu porque não tinha comprado. Lívia pagava a manutenção. Tiago só dirigia. O apartamento, onde moravam havia 9 anos com a lâmpada piscante do armário e o relógio de pêndulo, Lívia ficou. Comprado 2 anos antes do casamento, inteiramente com recursos próprios, a escritura era sólida. Tiago tentou argumentar que havia feito reformas substanciais que valorizaram o imóvel. Dr. Mendes pediu notas fiscais de empreiteiros, recibos de material ou pelo menos foto antes e depois. Tiago não tinha nada. Lívia havia gerenciado todas as reformas. Ela escolheu o revestimento da cozinha, contratou os pintores, assinou os cheques. Tiago uma vez parafusou uma varão de cortina na parede de gesso e esse foi o limite absoluto da contribuição dele. No 3º mês, Tiago mudou de estratégia. Parou de ligar para o Dr. Mendes e começou a ligar direto para Lívia. Primeiro à noite, depois durante o dia enquanto ela estava na clínica. O tom variava loucamente. Implorando, irritado, suave, nostálgico. Testava vozes como um ladrão testando chaves numa fechadura que já havia sido trocada. Lívia, vamos nos encontrar e conversar. Sem advogados. Somos adultos. Podemos resolver entre nós. Ela atendeu exatamente uma vez. Tudo o que eu tinha para dizer, já disse. Depois disso parou de atender. Não bloqueou o número. Apenas deixava tocar. O celular vibrava na mesa, a tela acendendo com Tiago. Lívia observava as letras brilharem até a tela escurecer. Surpreendia-se com quão pouco aquele nome significava agora. 9 anos atrás significava o mundo. 4 meses atrás ainda significava algo. Agora eram apenas pixels numa tela que em breve seriam deletados. No início do 4º mês, Tiago parou de ligar. Uma semana depois assinou o acordo. O divórcio foi homologado no meio do inverno. Numa quinta-feira, num corredor de fórum que cheirava a cera de piso e café ruim, Lívia assinou a sentença, pegou sua via e saiu pelas portas duplas. Uma garoa gelada caía, deixando a calçada escorregadia. Ela parou no degrau de cima, inclinou a cabeça para trás e ficou ali 10, talvez 15 segundos. Os pingos gelados bateram em suas bochechas e rolaram pelo pescoço. Depois guardou o envelope na bolsa e caminhou até a estação de metrô. Ficou sabendo o que aconteceu com Carla aos poucos, em pedaços, sem procurar ativamente. O mundo é pequeno. Depois do confronto na cozinha, Tiago foi direto para o apartamento de Carla. Não avisou. Apareceu com a mala naquela mesma noite, exatamente como havia feito centenas de vezes antes. Tocou a campainha. Carla abriu a porta, olhou para a mala, olhou para o rosto pálido e desesperado dele e entendeu imediatamente. Ela te botou para fora, disse Carla. Estamos nos divorciando, respondeu ele rápido, como se temesse que ela fechasse a porta antes de terminar o discurso.
Vai ser diferente agora. Vou me mudar para cá de verdade, como você sempre quis. Carla ficou na soleira olhando para ele. Durante 6 anos esperou por aquelas palavras. Durante 6 anos fantasiou o dia em que ele apareceria e dissesse: escolho você. E ali estava ele, com mala, com promessas, pronto para se comprometer. Exceto que agora parecia completamente diferente. Não parecia uma escolha. Parecia um homem fugindo de um prédio em chamas e pulando na primeira janela aberta. Você não veio porque quer estar aqui, disse Carla baixinho. Veio porque não tem mais para onde ir. Ele começou a implorar. Jurou que não era verdade. Que queria aquilo havia muito tempo. Só não conseguia puxar o gatilho. Mas agora poderiam finalmente ser uma família de verdade. Carla ouviu. Pensou em como, apenas 3 semanas antes, tinha sentado na cozinha com Lívia, uma estranha, a esposa do seu homem, e como as duas tinham exatamente o mesmo olhar nos olhos. Exaustão, não raiva, não ciúme, apenas a exaustão profunda de viver uma mentira que durou tanto tempo que se disfarçou de vida normal. Não, disse Carla. Acho que não. No dia seguinte juntou o resto das coisas dele, 2 malas grandes, o casaco pesado de inverno, as botas, o barbeador elétrico, o carregador de celular, a pilha de camisas sociais que ele guardava no armário dela. Embalou tudo com capricho, fechou as malas e desceu até o hall. O síndico, um senhor mais velho que conhecia Tiago bem porque o via passando pela portaria havia 5 anos, estava no posto. Isso é do Tiago, disse Carla. Ele vem buscar. O síndico olhou as malas, olhou para ela e não fez uma única pergunta. Apenas arrastou as malas até o canto perto das caixas de correio. Tiago veio buscar à tarde. Tentou tocar o interfone do apartamento. Carla não atendeu. Ele ficou no hall apertando o botão repetidamente. Silêncio do outro lado, depois o chiado do interfone e a vozinha de Luísa. Mamãe, quem é? Ninguém, filha. Número errado. Ele foi embora. Mudou para o quarto de hóspedes do apartamento do amigo Jason. Jason era divorciado e morava num apartamento de 2 quartos na periferia. O quarto de hóspedes era vazio, só um futon murcho e um armário sem porta. O lugar todo cheirava a cigarro velho e ração de gato. O gato de Jason andava pelo apartamento como se fosse o dono e dormia onde quisesse. Jason estava feliz com a companhia e alguém para dividir o aluguel. Não fez muitas perguntas. Já tinha passado pelo moedor. Tiago viveu das 2 malas naquele quarto, passando as noites rolando o celular, olhando fotos antigas de Luísa que Carla tinha mandado quando as coisas ainda estavam boas. Ela não tinha bloqueado o número. Ele relia as antigas conversas e era o único momento em que alguma vida voltava aos olhos dele. Cerca de 6 meses depois do divórcio, Lívia soube o resto da história pelo próprio Jason, que encontrou no supermercado. Tiago estava desesperado para voltar com Carla. Comprava brinquedos para Luísa e deixava com o síndico no hall. Escrevia e-mails longos e suplicantes para Carla. Aparecia e ficava sentado no banco do pátio esperando elas saírem. Ela não deixa ele subir, disse Jason, na fila do caixa segurando uma caixa de macarrão e um pote de café solúvel. Ontem ficou sentado naquele banco 2 horas. Luísa viu da janela e acenou. Ele acenou de volta. Aí Carla só fechou a persiana. Lívia ouviu, assentiu educadamente, pagou o pão, leite e laranjas e saiu. A rua estava quente com uma brisa de fim de primavera. Pensou em Luísa acenando para o pai da janela e a persiana se fechando. E percebeu que essa história não tinha final feliz. Só tinha diferentes graus de tristeza. Depois percebeu outra coisa. Não era mais a história dela. Estava completamente livre dela. Naquele outono, Lívia finalmente enfrentou o projeto que adiara o ano todo. Numa manhã de sábado, vestiu uma calça jeans velha e uma camiseta desbotada, prendeu o cabelo com uma bandana e abriu a porta do armário de despejo. A lâmpada piscante a cumprimentou com seu conhecido gaguejar. Meio segundo de luz, meio segundo de escuro. Lívia esticou o braço e desenroscou. Foi até o armário do banheiro. Pegou uma lâmpada LED nova de 9W do pacote reserva, voltou e parafusou. O armário se encheu de luz clara, firme e silenciosa. Pela primeira vez, viu todo o espaço com clareza, sem sombras. 5x1, o piso de linóleo descascando um pouco nos cantos. 4 prateleiras de madeira aparafusadas tortas na parede.
Na prateleira de baixo, as ferramentas que ninguém nunca ia usar. A furadeira que Tiago usou para pendurar uma única varão de cortina em 9 anos. A caixa de ferramentas cheia de parafusos misturados. A chave inglesa na prateleira do meio. As conservas da mãe dele. Salmoura turva. Tampas enferrujadas. Lívia pegou um e olhou a data escrita com canetinha na tampa. 3 anos. Ninguém abriu. Ninguém ia abrir. Começou de cima. Tirou as caixas de papelão vazias. Uma tinha um abajur quebrado dentro. Outra era só um emaranhado de fios velhos. A terceira estava vazia. Jogou todas num saco de lixo reforçado junto à porta da frente. Em seguida os potes. Um por um, pesados e turvos. Levou para a cozinha, abriu as tampas e jogou o conteúdo no triturador. Pepinos, pimentões, uma espécie de relish irreconhecível. Tudo desceu pelo ralo. Lavou os vidros com água quente e sabão e deixou de cabeça para baixo num pano de prato para secar. Guardou as ferramentas numa caixa plástica. Podiam ser úteis. Guardou a furadeira, guardou os parafusos. A chave inglesa era prática. Raquel tinha comentado que Eric perdeu a dele. Daria para ele. Ao meio-dia, as prateleiras estavam completamente vazias. Lívia limpou com pano úmido. O pano ficou cinza escuro depois de uma passada. Enxagou, limpou de novo e de novo. Depois esfregou as paredes o mais alto que alcançava e finalmente o chão. Debaixo da camada de sujeira, o linóleo era na verdade um bege claro e alegre. Ela tinha esquecido a cor original. Nas prateleiras limpas começou a colocar suas próprias coisas. Uma caixa de fotos, não álbuns de casamento. Não fotos de Tiago, sua própria história. Polaroides da infância, fotos dela e de Raquel na chácara da vovó Cecília, a mãe jovem, vovó debaixo das mangueiras, anuários do colégio. Ao lado das fotos, uma pilha de livros de capa dura que não cabiam na estante do quarto. Lívia adorava reler seus favoritos e alguns estavam tão queridos que as páginas estavam macias e onduladas. Ao lado dos livros, uma caixinha de veludo com os brincos de prata e turquesa da vovó Cecília, que Lívia raramente usava, mas guardava com carinho. Na prateleira de baixo colocou seus próprios potes, geleia de manga. Tinha feito ela mesma no verão passado, seguindo uma receita que achou na internet. Ficou um pouco doce demais, mas Raquel jurou que ficava perfeita no chá quente. 3 potes de 1 litro com etiquetas bonitinhas que ela mesma recortou do papel cartão e escreveu com caneta. Manga do verão. Deu um passo para trás no corredor e olhou. O armário era pequeno, iluminado e impecável. Cheirava a pinho fresco e levemente a manga doce. Mesmo com os potes bem fechados, as prateleiras estavam cheias, e cada coisa nelas pertencia a ela. Dos álbuns de foto até o último parafuso na caixa de ferramentas. Nem um único vestígio de outra pessoa, nem um único objeto estranho. Lívia encostou no batente da porta e pensou em como, apenas 6 meses antes, tinha ficado em cima de um banquinho exatamente ali, esticando o braço por cima daqueles potes turvos e como uma caixa de lata havia caído no chão, abrindo a tampa e dividindo seu mundo ao meio. Não aconteceu por causa de uma briga dramática ou uma confissão cruel calculada. Aconteceu por causa de uma caixa de lata barata escondida atrás de algumas conservas de pepino. Poderia ter ficado longe do banquinho aquele dia. Poderia ter ouvido Tiago e respeitado o território dele. Poderia ter vivido mais 1 ano, 2 anos, 5 anos naquela meia-luz piscante, confundindo-a com um casamento. Mas subiu no banquinho e a caixa caiu no pior momento possível ou no momento exato. Ainda não tinha certeza qual dos dois era. Talvez os dois. Apertou o interruptor, desligando a luz firme e clara da nova lâmpada, e fechou a porta. O trinco clicou. A cozinha estava cheia da luz dourada do fim de tarde. A janela dava para o oeste e a luz de outono se espalhava pela mesa, pelo chão, pegando os gerânios vermelhos que Lívia tinha comprado no verão, simplesmente porque viu na floricultura e pensou: são bonitos, vou levar. Antes, ela teria mandado mensagem para Tiago. Você se importa se eu comprar umas plantas para a janela? Agora não havia ninguém para perguntar, e isso era incrivelmente bom. Serviu uma caneca de chá, sentou à mesa e envolveu a cerâmica quente com as 2 mãos. Lá fora era um dia de outono seco e fresco. As árvores no pátio estavam douradas e um leve cheiro de fumaça de lenha vinha dos bairros vizinhos,
misturando-se com o cheiro de frango assado dos vizinhos de baixo. Tinha muita coisa pela frente. Lívia sabia disso, não de forma vaga e sufocante, mas na forma altamente específica e gerenciável de uma lista de tarefas diárias. Precisava chamar o encanador para consertar a pia do banheiro que pingava havia uma semana. Precisava trocar as roupas de verão pelas de inverno. Precisava ligar para a mãe e finalmente contar toda a história. Vinha adiando para poupar a senhora do estresse, mas já era hora. Precisava marcar a limpeza dentária. Estava 6 meses atrasada. Precisava escolher novo papel de parede para o quarto. Estava cansada do padrão antigo e Raquel tinha se oferecido para vir no fim de semana ajudar a arrancar o velho e colocar o novo. Pequenas tarefas ordinárias de viver. As coisas de que é feita uma vida de verdade. Lívia terminou o chá, lavou a caneca e colocou no escorredor. Depois pegou o celular e mandou mensagem. Raquel, vem sábado. Vamos escolher aquele papel de parede. Te mando para casa com um pote de geleia de manga. Sei que você gosta. Raquel respondeu menos de 1 minuto depois. Tô dentro. E vou arrastar o Eric para consertar aquela varão de cortina torta do seu quarto. Isso me irrita há 3 anos. Lívia sorriu. Não um meio sorriso educado e apertado que tinha treinado a usar nos últimos anos, mas um sorriso de verdade, daqueles em que os cantos da boca sobem sozinhos, completamente sem esforço. Lá fora o sol se punha atrás dos telhados de tijolo e as sombras no pátio se alongavam. Embaixo, uma criança ria alto, com a barriga cheia. No banco junto à porta do hall, Dona Neuza fofocava com outra vizinha. Trechos da conversa subiam até a janela do 3º andar. Então eu falei para ele, você tem que regar a raiz. Não adianta reclamar só das folhas. Uma tarde comum de outono, um prédio residencial comum, uma vida comum, exceto que agora era dela. Verdadeiramente, completamente, inteiramente dela.